com ventos de até 220 km por hora, que atingiu a ilha de Cuba e também se aproxima com cada vez mais força agora do estado norte-americano da Flórida. Há uma questão inteira, a região mais afetada é justamente a região a oeste da Flórida, ou seja, no Golfo do México. A Flórida é uma região peninsular, como você vê no mapa, uma parte de Miami, por exemplo, que é muito conhecida dos brasileiros, é a região do Oceano Atlântico. Esse furacão vem de Cuba justamente pelo outro lado, ou seja, o lado oeste da península da Flórida, e atingiu a região de Fort Myers, é onde tocou nesse momento este furacão. A destruição, como você vê nas imagens e pelos ventos, é bastante intensa. É um furacão de categoria 4, é um dos maiores, um dos mais fortes dos últimos 10 anos. Ele foi elevado à categoria 4 há pouco pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia do poder desse furacão, em Cuba a ilha completamente ficou sem energia, ou seja, há danos de infraestrutura, e quando saiu de Cuba veio pelo Mar do Caribe ali, pelo Golfo do México até chegar à Flórida. A informação que temos, por exemplo, dado o risco que se tem nesse instante e a destruição, os parques da Disney, por exemplo, foram fechados por 2 dias, por determinação da empresa, e a gente conversa agora com o Coronel Gerson Gomes, que está conosco lá na Flórida. Ele mora, na verdade, do outro lado do furacão, ele mora em Boca Raton, é isso, né? Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Sim, é verdade. Eu moro em Boca Raton, que fica do outro lado, onde o furacão, nesse momento, exatamente agora, está tocando já o solo, ali no litoral de Fort Myers. Agora, Coronel, qual é exatamente a orientação que o estado inteiro recebe? Porque é claro que está se monitorando o movimento desse furacão. Havia uma ideia de que ele poderia chegar até um pouquinho mais ao norte da Flórida, a região de Tampa. Nesse momento não se tem mais essa informação. Mas que tipo de orientação tem sido recebida pela população da região da Flórida? Como você mesmo disse, o furacão ele é seguido, né? Feito um tracking com imagens de satélite, e a população é sempre avisada com antecedência e vão sendo atualizados os alertas, né? Então, nós aqui na minha área, por exemplo, ontem nós tivemos muita chuva, muito vento. Hoje de manhã eu fui acordado com alerta pelo celular de ventos muito fortes na minha região. E agora, nesse momento, o que se esperava é que ele caminhasse um pouco mais. Ele está caminhando na ordem de 9, 10 milhas por hora em direção ao norte, mas ele começou a infletir para leste e entrou antes da Baía de Tampa. Então, muita gente, inclusive, fugiu de Tampa, pensando que ele estaria entrando mais forte, mais ao norte, mas ele infletiu para leste e o estrago maior está sendo feito na área de Fort Myers. Ele prossegue. A previsão é que ele entra na parte terrestre e é o segundo furacão mais forte a entrar na parte terrestre da Flórida dos últimos 10, 15 anos, né? O último foi o Irma, né, em 2017, e há uma preparação muito grande de toda a população, porque já estamos acostumados aqui na Flórida, todo ano, nessa época dos furacões, termos esses alertas. Mas esse, de fato, ele vai varrer ali o centro da Flórida, passando por Orlando e saindo em Daytona. Já há várias áreas com falta de energia elétrica, já temos mais ou menos 500 mil de habitantes da Flórida sem energia elétrica nesse momento. Claro que muito dessa energia elétrica ela é cortada por precaução, né, para evitar maiores danos, mas é um impacto muito grande, porque tudo aqui é elétrico, né? As cozinhas são todas elétricas, fogões, os ar-condicionados, então há um impacto para a população muito grande. E, da mesma forma, os alagamentos, porque com muita chuva e não tendo como as drenagens dos canais, e você conhece bem essa área aqui, é toda construída em cima de áreas alagadas, né, que foram feitas drenagens, canais, lagos, né, tudo muito bonito, mas a verdade é que há necessidade de que a água seja drenada para o mar. E quando há um furacão entrando pela costa, esse sistema de drenagem ele é muito prejudicado. Então, ventos muito fortes, chuvas muito fortes, queda de energia elétrica e alagamentos. É isso que nós estamos experimentando aqui, particularmente ali na parte oeste da Flórida. Coronel, até porque se a gente olhar a formação geológica dessa região da Flórida, ela já é uma península gigantesca. E quando a gente olha para esse lado, a oeste de Fort Myers também,
É uma série de ilhas ali, algumas são ilhotas, ilhas digamos, muito extensas, mas com pouca largura de terra. Isso tudo também dificulta, ou pelo menos favorece o momento do furacão e dificulta, obviamente, todo o trabalho de resgate. Ou seja, o senhor fez menção à questão da energia elétrica. A gente está reproduzindo imagens agora aqui dos alagamentos. Há pouco a gente mostrou ali sobre a questão da energia elétrica. Essas são imagens ao vivo agora, né? Imagens ao vivo da costa oeste. A gente está mostrando da costa oeste justamente da região da Flórida. Nós estamos falando desse Golfo do México, que é justamente por onde esse furacão Ian, que está produzindo ventos de até 220 km por hora, um dos maiores da década, categoria 4, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. E a gente vê exatamente esse sinal de estrago. E a dificuldade justamente dessa água ser escoada para o oceano, até porque essa formação geológica da Flórida, ela é um terreno de muito baixa altitude em relação ao nível do mar, não é? Exato, e especialmente naquele local onde o furacão está tocando o solo agora, com maior intensidade, ele toca com grau 4, que é uma intensidade fortíssima, como eu falei, nos últimos 10, 15 anos é o segundo furacão mais forte que chega a entrar na parte de solo. Nós já tivemos furacões com intensidade grande, mas eles vão perdendo intensidade quando chegam a tocar o solo, eles já estão se transformando em tempestades tropicais. Não é o caso deste furacão, que ele chegou realmente a Fort Myers com uma intensidade de ventos muito elevada, você imagina 240 km por hora de ventos, e ao mesmo tempo as chuvas que já vinham sendo sentidas aqui há 2 dias, ou seja, já havia um alagamento, ou pelo menos os canais. Existe todo um sistema aqui que nós percebemos que eles esvaziam os canais de drenagem, os lagos, para justamente se preparar para esse momento. Mas quando tem uma intensidade de chuva dessa forma, como você disse, tudo aqui é muito plano e a drenagem não é suficiente para conseguir evitar os alagamentos. Então a população é retirada dos locais. Essas ilhas que você se referiu já foram evacuadas, a grande maioria das pessoas já saíram dessas ilhas e mesmo aquelas que permaneceram, existem muitas embarcações marinas naquele local, essas pessoas que permaneceram, elas sabem que passa a parte frontal do furacão, depois no olho do furacão há uma calmaria e depois vem a segunda parte que é muito perigosa também, então há necessidade de aguardarmos os efeitos, né? Os estragos vão ser observados com mais intensidade a partir de hoje, à tarde e amanhã, de manhã, e aí conforme ele avança para o centro da Flórida, ele vai perdendo energia, vai perdendo intensidade, e nós teremos aí as equipes de resgate, equipes de restabelecimento de energia elétrica. A Guarda Nacional tem 4.000 homens que já estão apostos para socorrerem essa população, e da mesma forma existem equipes com aeronaves de evacuação aeromédica. Tudo isso está montado para acontecer após a passagem do furacão, porque nesse momento agora ninguém consegue se deslocar para socorrer, então todas as providências têm que ser tomadas antes. E a população aqui, ela já vem tendo esse tipo de procedimento já há bastante tempo. Então o pessoal já armazena água. Eu comentava mais cedo com amigos como é importante você também ter uma churrasqueira a gás que tenha um fogãozinho, porque quando a energia elétrica é cortada, você pode cozinhar, você pode manter alguns dias ali sobrevivendo após a passagem do furacão.